Muito bem, estamos de volta, 12 horas e 44 minutos. Estamos aqui com o Marcelo, ele que é o representante da Siga Natural, produto muito usado no nosso município. Deixa eu mandar um abraço para você que está na nossa rede social, tá? Você que está aí em todas as redes sociais, você que está aí no TikTok, Facebook, Instagram. Tem outro? Tem outro? Essas três aí, tá? Então você, YouTube também, que agora a gente está jogando também no YouTube os nossos vídeos. Se você quer nos acompanhar, basta você seguir José Edson. Tá bem? Os produtos da Siga Natural vêm com novidades. Estamos aqui com ele, com o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Nova Cortez FM. É sempre um prazer, uma alegria imensa estar aqui, né, mais uma vez para a gente bater um papo sobre saúde, sobre qualidade de vida, né, nessa nossa participação e falar de um tema tão relevante, não é, Edson, que é a saúde, que é a qualidade de vida. Né? Eu vi aqui você falando sobre economia, sobre política, né, sobre reconhecimentos e principalmente sobre as notícias que permeiam aqui em nossa região, né? Isso é muito pertinente, isso é muito importante, principalmente para os nossos dias, né? A gente ficar antenado naquilo que nos rodeiam e principalmente em cidades próximas. Mas da mesma forma em que isso é importante, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, o nosso psicológico também é importante. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre esse tema que tem tanta relevância em nosso meio, em nossa sociedade, em nossa vida, que é saúde. Então, não perca aí as dicas de saúde que eu vou lhe dar. Nós temos um tempo aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Então, fique ligadinho aí às informações, aí as dicas de saúde que nós vamos falar aqui um pouquinho para você, meu amigo, minha amiga que me ouve nesse momento. Muito bem, você está acompanhando aí, né, o Marcelo, quando ele vem, você sabe, ele sempre vem com novidade, né? Então, se você tem dúvida, você pode estar agora tirando conosco. Deixa eu só, antes de tu entrar aqui, Marcelo, tem um áudio aqui, as pessoas que mandaram para nós aqui, só baixar um pouquinho o nosso fundo aqui para a gente ouvir a fala de Rita, né? Rita. Olha, velho, eu tomo amargo direto, meu filho, eu também. Faz muito tempo que eu tomo amargo é bom, agora o bicho amaga, viu? Eu tomo ele direto, eu tomo. Agora o bicho amaga, é bom mesmo o amargo. Há muito tempo que eu tomo ele, é bom. E também sempre manda mensagem pra gente aqui, deixa eu ver aqui, Dona Mara, boa tarde. Boa tarde, sou José Edson, eu perdi seu programa porque eu saí de manhã, cheguei agora no posto. Boa. Se coisa tiver remédio aí, deixa um pra mim, por favor, viu? A gente já viu aqui, né, a nossa amiga Rita já mandando aqui, falando que já usa o amargo. Dona Rita, se a senhora puder gravar um áudio falando aí dos benefícios que a senhora teve aí usando o amargo, o que a senhora tinha que o amargo solucionou, o problema, a doença que a senhora tinha que o amargo solucionou, para que outras pessoas também possam ouvir o seu relato, o seu depoimento, né? Porque pode ser que outras pessoas tenham o mesmo problema que a senhora e que o amargo pode realmente, de fato, ajudar essas pessoas, né? E já que nós estamos falando, né, sobre ela puxou aí o amargo, né? Isso. Nossa amiga Rita, e eu queria falar para pessoas, Edson, que nesse momento nos ouvem, né, e que sabe que quando come aquela comida, aquele cuscuz, aquela comida muito saborosa, quando termina de comer, dá logo um empachamento, né, dá logo aquela azia, aquele refluxo, né, a comida parece que parou ali no estômago e você fica ali voltando aquela comida em estado líquido. Então, nesse momento, eu vou dar dicas de saúde para você que tem esses problemas, né? Que são problemas muito comuns entre as pessoas na sociedade, né? Pessoas que sofrem com gastrite, com gordura no fígado, com aquela azia, com aquele refluxo. Então, olhe, preste bastante atenção na dica de saúde que eu vou lhe dar nesse momento. É muito importante você que sofre com esses problemas evitar líquido durante a refeição, né? A gente sabe que nós temos uma quantidade de líquido que nós devemos beber, né, durante o nosso dia, até 3 litros de água por dia. Entre 2,5 litros de água a 3 litros nós
precisamos beber essa quantidade de água por dia. Então anote aí 2,5 litros de água por dia. Essa é a quantidade que nós devemos beber água todos os dias. Agora nós não podemos beber água, Edson, na refeição, no café, no almoço, no jantar, né? Porque a saliva já tem a quantidade de líquido suficiente para fazer a digestão daquele alimento. Então não use suco, refrigerante, água, qualquer líquido na refeição, né? Almoce sem líquido, jante sem líquido, e você vai perceber aí que a azia já vai diminuindo. Porque quando a gente coloca o líquido na refeição, o nosso organismo ele entende que primeiro precisa fazer a digestão do líquido e depois do alimento. Então demora hoje em média 2h30 a 3 horas de digestão. Esse é o período correto para fazer a digestão do nosso alimento. Quando você bebe água, essa digestão que era para ser de 3 horas passa agora a ser 5. E isso retarda o nosso sistema digestivo e principalmente circulatório. Então, quando você bebe água da forma certa, você está dizendo ao seu organismo: olha, eu preciso de água, mas no horário certo. Segunda dica: evite o consumo de carnes suínas e também de carnes muito gordurosas. Eu não estou falando aqui que é para você deixar de comer essas carnes, mas para você aliviar. Se você come 5 vezes por semana, 7 vezes por semana, passe a comer 2, 3 vezes por semana. Reduza esse consumo, porque são carnes ofensivas ao nosso sistema digestivo, né? Por exemplo, a carne gordurosa, a carne suína, a carne vermelha demora em média 72 horas para fazer a digestão em nosso organismo. Isso gera azia, refluxo, problemas de gordura no fígado, Barriga grande, né? a barriga inchada, boca amarga, né? Então evite esses alimentos, assim como embutidos, enlatados, né? Refrigerantes. Evite esses alimentos e você realmente vai ter qualidade de vida, não é? E principalmente use o amargo, porque o amargo ele vai lhe dar o prazer de você comer e ter uma boa digestão. Então, quando você usa o amargo, você está dizendo: olha, eu quero o meu organismo limpo, o meu tubo digestivo limpo. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para minha amiga dona de casa que me ouve nesse momento. Olha, quando você lava aquela panela gordurosa, que aquele óleo cai ali pelo ralo, a senhora pensa que a gordura, o óleo vai diretamente para o esgoto, mas não vai. Aquela gordura, parte dela fica onde? No sifão. E aí, quando você abre endurece, né, também? Exatamente. Esse sifão com 6 meses, você percebe que ele está cheio de crosta, não é? Isso é o quê? Aquela gordura que você colocou naquele sifão, né? E você precisa de quê? Fazer uma limpeza naquele sifão para que ele não entupa. Isso. Dessa mesma forma é no nosso organismo. Tudo o que nós comemos e bebemos, nem tudo o nosso organismo consegue fazer a digestão daquele alimento. Então, quando você come aí muita carne gordurosa, muito açúcar, muito leite, muito embutido, enlatado, esses alimentos têm uma facilidade maior de ficar ali impregnado em alguns órgãos, como por exemplo o fígado, não é, o esôfago, não é, e outros órgãos ali próximo, né, em nosso tubo digestivo. Porque o nosso tubo digestivo ele tem em média 7 metros pelas voltas que ele dá em nosso organismo. Ele começa aqui na garganta e finaliza no ânus. Então ele passa ali, né, por diversos órgãos, e um dos principais é o fígado. Né? O fígado é um dos órgãos mais afetados nesse processo, e o amargo ele vai limpando, né, aquele resíduo alimentar, aquela toxina, né, deixando o seu tubo digestivo limpo, né, deixando ali o fígado limpo, o intestino limpo. Você que sofre aí também com taxas elevadas como colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, são taxas aí que medem o nível de açúcar e de gordura do sangue.
Então, quando você tá aí com essas taxas elevadas, tenha certeza de uma coisa: você precisa fazer uma reeducação alimentar e usar o amargo, porque o amargo ele vai limpando também, não é, a corrente sanguínea, e também limpando aí, reduzindo as suas taxas de colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, para que ele possa realmente, principalmente, deixar o seu tubo digestivo limpo e também a sua corrente circulatória. Então, o amargo tem esse benefício, e eu gosto de falar no amargo porque foi o nosso pioneiro, o Edson. Sim. Foi por onde tudo começou. O amargo foi o nosso produto em que a gente iniciou esse trabalho aqui em Pernambuco e foi aceito pela população. Teve resultado, né? Quem usa realmente só tem benefício. Eu não conheço uma pessoa que fale mal do amargo. Todas as pessoas que eu ouço, olha, o amargo me transformou. Eu posso viver sem tudo, mas sem um amargo eu não consigo viver. Vou te falar uma coisa. Eu tava conversando, minha esposa, eu até falei agora antes de tu chegar, e uma pessoa de Bonito, o senhor ele foi diagnosticado de diabetes, né? Tava com uma taxa alta, e aí ele começou a tomar o remédio que o médico passou, só que ele viu no rádio também de Bonito, falando sobre o amargo. Ele começou a tomar, mas quando ele foi refazer novamente esse exame, o médico disse que ele estava praticamente curado. E aí o médico perguntou a ele qual era o remédio que ele estava tomando. Ele escutou na rádio falando o amargo, e depois o médico foi e falou para ele o seguinte: então continue usando, porque está fazendo muito bem a você. Então é importante as pessoas que têm também diabetes, não sei se depende da taxa. Explica para nós aí essa situação. Tem muitas pessoas, Edson, que têm dúvidas, né, sobre se deve tomar ou não. Tem muitas pessoas que tomam remédio para pressão, para diabetes, remédio controlado, e tem essa dúvida, né, se pode usar ou não o amargo. E eu sempre falo, olha, o amargo é um produto que não tem contraindicação. Então, qualquer público pode usar o amargo, que ele simplesmente vai lhe fazer bem para o seu organismo, né? Para o seu tubo digestivo, para o seu tubo circulatório, e ele vai regularizar também, né, para quem sofre com diabetes, né, o nível de açúcar do corpo. Então ele vai reduzindo e jogando fora. O amargo, né? O amargo. Então ele não tem contraindicação. Você toma 10 remédios todos os dias, associe junto ao amargo. Agora, existe uma forma certa de usar o amargo, que é realmente, de fato, 3 vezes ao dia, após o café, após o almoço e após o jantar. Essa é a forma e a maneira certa de usar o amargo. Depois que come, no caso, depois que almoça. Exatamente, né? Toma ali por quê? Um dos benefícios mais rápidos que o amargo traz é fazer a digestão daquele alimento. Tem pessoas que comem e o alimento parece que parou ali no estômago. E aí, realmente, de fato, o amargo ele vai fazer a digestão daquele alimento, e com 5, 6 minutinhos vai dar a impressão de você não ter comido nada, porque o amargo já vai ter feito a digestão daquele alimento. Então, esse é o benefício mais rápido que o amargo traz, né? E os outros ele vai realmente solucionando, trazendo esses benefícios. Mas eu sempre falo, faça um tratamento com o amargo, né? Não use esporadicamente. Não, só quando eu comer comida pesada, só quando eu estiver sofrendo eu vou usar o amargo. Não, faça um tratamento. Use ele 3 vezes ao dia, depois do café, do almoço e do jantar, durante 6 meses, né, que você vai perceber a melhora que ele vai fazer em seu organismo. E depois, se você fizer o tratamento, que as suas taxas estiverem melhoradas, que você vai ver e você vai comprovar isso, né? Aí você passa a usar apenas 1 vez ao dia, após os 6 meses, apenas 1 vez ao dia após o almoço, porque você vai mantendo o tratamento sempre, de 6 meses, no caso. Isso, sempre o seu organismo limpo, né? E a minha avó, ela tinha um ditado muito pertinente. Ela falava, Edson, é melhor prevenir do que você remediar. Isso. Então você vai tratar o seu problema com um amargo e posteriormente você vai estar prevenindo o seu organismo daquele problema voltar. Então resolveu, aí agora a gente previne. Então o amargo ele tem esses benefícios e tem transformado vidas durante esses 14 anos na estrada em Pernambuco, né? Mas ele tem mais de 20 anos no Brasil, mas em Pernambuco ele tem 14 anos. E você sabe muito bem, para um produto ou um serviço,
ele se permanecer no mercado é porque a população precisa aceitar Isso. e precisa realmente ter esses benefícios que você anuncia. E realmente todas as pessoas que usam sentem esses benefícios. E eu queria focar aqui na história do meu amigo Ricardo, lá da cidade de São Caetano. O Ricardo, ele vivia empachado. Todas as vezes que comia, ele se sentia aquele empachamento, aquele empanzinamento, como muitas pessoas Comia falam, assim né? na garganta. Isso, querendo chega, ele voltar, ficava né? vermelho, né? E ele tinha gordura no fígado, sofria muito com essa azia, com refluxo. Ele ouviu falar do amargo. Quando ele ouviu, ele disse, eu preciso desse produto. Mas sabe daquelas pessoas que é igual Tomé, ele precisa ver para ele crer. Isso. Então ele foi lá, desconfiado, produto natural, né? Que tem muitas pessoas têm esse receio, né? Um produto natural, será que tem efeito? O amargo é diferente de qualquer produto que você já usou. E ele tem um efeito rápido também. E ele começou a usar. Ao terceiro dia de uso, ele percebeu que ele já conseguia, né, comer, mastigar melhor. Aquela azia já foi indo embora. E ao quinto dia de uso, ele já percebeu que aquela prisão de ventre que ele tinha já foi sendo melhorada. E com 3 meses, a gordura no fígado, que era grau 3 dele, já estava em grau 1. Então já estava reduzindo consideravelmente. Próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer esse relato melhor do que eu falando é ele. Né? E realmente, de fato, ele me viu semana passada e disse, Marcelo, olha, eu não posso viver sem um amargo. Eu posso viver sem meus remédios, mas sem um amargo eu não consigo viver. Então, o amargo tem realmente transformado. E se você, meu amigo, minha amiga, que me ouve nesse momento, é como o nosso amigo Ricardo, que sofre com empachamento, azia, refluxo, taxas elevadas, colesterol alto, triglicerídeo pipocando, use o amargo e você pode ser, e tenho certeza que vai ser transformada, assim como o nosso amigo Ricardo foi. Use ele 3 vezes ao dia, 10 ml, e você vai ver os resultados. Sem falar que o azia já é um início de uma outra doença, né? A gastrite. Exatamente. Então, se não for cuidado logo, pode... Mas se já tiver nesse nível, e aí? O amargo... Ele vai realmente também, geralmente pessoas que já têm aí gastrite, ácido úrico ou a gastrite evoluiu para uma úlcera, essas pessoas já tomam remédios, né, que o próprio médico passou. Mas eu nunca digo, olha, deixe de usar esse remédio, não, associe com um amargo. Isso. Em nenhum momento a gente vai entrar em contradição com a medicina tradicional, até porque são nossos amigos, aliados. Então, continue usando o remédio que o médico passou, mas associe com o amargo, que os dois vão fazendo um trabalho mais rápido e essa gastrite vai sendo aliviada, esse problema da inflamação vai sendo tratado de uma forma mais rápida e principalmente de uma forma natural. Isso. Marcelo, tu pediu para as pessoas participar aqui. Nós temos alguns áudios. Deixa eu só baixar o fundo aqui, quando eu aumentar, talvez ele fique... vamos ver aqui, que a Rita, né, tá falando. Deixa eu ver aqui. O amargo, eu mesmo quando eu como, comer remoso, gordura, carne gordurenta, óleo, meu fígado, a minha barriga fica bem... Eu tomo muita água também. E esse amargo, se eu comer gordura, coisa remosa, é porque eu também não posso comer nada gordurento, nada gordurento. A barriga fica crescida, aí eu tomo amargo, melhoro. Pronto, então, eu creio que é o esposo da nossa amiga Rita, né? Não, ela mesmo, né? Ela mesmo. Ela mesmo? É porque tem uma voz grossa. Rita, né? É ela mesmo. Pronto. Dona Rita, a senhora realmente já tem aí sentido essa melhora, né? Porque realmente, de fato, o amargo faz a digestão daquele alimento, então vai solucionando de uma forma rápida, né? E muitas pessoas, Edson, falam realmente de fato, olha, eu tenho aquele certo receio por produto natural, né? Que tem aquele, não, vai demorar a fazer efeito, né? Mas o amargo não, ele age rapidamente em nosso organismo pela composição que tem o amargo, a carqueja, a quinaquina, a aquácia, a camomila, que são ervas realmente de fato anti-inflamatórias e diuréticas. Então vai realmente fazendo efeito rápido em nosso organismo. Tem aqui também a participação da Dona Mara. Vamos ver ela falando aqui também, para ver se é alguma coisa ou... Vamos ver aqui. É muito bom o amargo. Tanto como é bom o amargo como a relíquia.
Eu sempre vivia sempre com azia, direto. Aí depois, quando eu tomo ele, aí eu melhoro bastante. Certo? Obrigadinho aí por senhor e por esse rapaz que tá aí, viu? O Marcelo, vamos? É bom mesmo. Então, realmente, de fato, o Marco tem trazido, né, Isso. esses benefícios. E só pra gente, eu creio que a hora tá um pouquinho avançada, né, Edson? Só pra gente realmente ir pra parte final desse nosso bate-papo, né? Eu queria também falar de 2 produtos também, Edson, que tem transformado a vida de muitas pessoas, principalmente nesse período frio. Sim. Tem muitas pessoas que vivem nesse período frio e sofrem com dores musculares. Minha amiga dona de casa, meu amigo pedreiro, meu amigo comerciante, né? Nesse período frio as dores se intensificam. E todo mundo hoje em dia, eu não conheço uma pessoa que não sente uma dor muscular, Isso. né? E tem pessoas que sofrem aí com dores crônicas, como hérnia de disco, bico de papagaio, tendinite, bursite. E essas dores, nesse período frio, elas se intensificam. E realmente, de fato, trazem muitos desconfortos para essas pessoas, porque a pele está mais sensível. E aí o frio realmente faz com que aquela dor aumente mais. E quando você usa a pomada Relique, né, ela que é a inimiga das dores, né, ela vai realmente no foco da dor e tira aquela dor de dentro para fora. Então você, meu amigo, minha amiga, que tem hérnia de disco, bico de papagaio, tendinite, bursite, ou sofre com aquele cansaço nas pernas depois de um dia intenso de trabalho, a pomada Relique é para você realmente, de fato, tratar essas dores. Você usando ela da forma correta, você vai poder ir trabalhar melhor, você vai dormir melhor, porque tem pessoas que dormem e ficam embolando de um lugar para o outro, mas diante de tantas dores musculares, não consegue dormir direito. Isso. E aí a pomada Relique, ela vem como um amigo realmente, de fato, aliviando e tratando essas dores. A pomada Relique, Edson, é o produto que tem que ter na casa da população brasileira por completo. Porque tem muitas pessoas que quando chegam em casa depois de um dia intenso de trabalho, tá com uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor nas pernas, porque a rotina do brasileiro realmente é cansativa. É menino para cuidar, para levar para a escola, casa para varrer, comida para fazer, trabalho fora, enfim, é uma rotina desenfreada. E quando chega a noite, a dor ataca. E principalmente quem tem esses problemas crônicos de bico de papagaio, hérnia de disco, né, que é um problema que está se tornando comum hoje nas pessoas. Então, a pomada Relique vai aliviar e tratar essas dores musculares. Então, não aceite viver com dor. Use a pomada Relique e você vai perceber como é realmente, de fato, o alívio dessas dores musculares. Então, não aceite viver com dor. Use a pomada Relique e você vai sentir os benefícios que ela traz para a sua vida. Agora, use 2 vezes ao dia, de manhã e à noite após o banho. E você vai realmente comprovar isso que eu estou falando. Né? Esses depoimentos são pessoas que falam. Isso. Mas melhor do que eu, do que o Edson falando, é você realmente tratando. Sentindo, né, na pele, e né? falando realmente de fato. Mas as pessoas perguntam, o que é que a pomada Relique tem? Que ela vai no foco da dor. E a única pomada, Edson, que você sente a dor indo embora, ela fazendo o efeito. Quando você coloca na pele que começa a massagear, você já sente a dor penetrando, a pomada Relique penetrando nos poros e tirando aquela dor, dando aquele alívio imediato e a dor indo embora. E ela é uma pomada cremosa, ela não é uma pomada líquida. Ela é uma pomada que quando você ela realmente fixa na pele, você só faz massagear e ela vai trazer o conforto para que você possa dormir melhor sem dor, para que você possa trabalhar melhor sem dor e principalmente passar a sua vida sem dores musculares. Então, use a pomada Relique, use o amargo para o seu sistema digestivo, mas também use o Vitamel para fortalecer o seu sistema imunológico contra essas gripes, essas viroses, né? E principalmente nesse tempo frio. Tem pessoas, Edson, que quando vira o tempo, começa logo a corizar. Isso. Ter dor de cabeça, dor no corpo, é aquela moleza, aquela fraqueza no corpo. E muitas vezes é por déficit nutricional que essas pessoas sentem isso. Então, o Vitamel, ele vem aí com todas as vitaminas e minerais na dosagem certa que o nosso corpo precisa para a gente viver bem, sem essas questões de
de falta de disposição física. Tem pessoas que vai dormir cansado, acorda mais cansado ainda. É uma falta de disposição mental grande, disposição física grande. E o Vitamel vai repondo ali vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa para a gente ter mais disposição física, disposição mental e principalmente contra essas gripes e viroses, manter o nosso aparelho imunológico em dia. Então, você não pode deixar de ter em casa o Amargo para o seu sistema digestivo, cuidar dele de uma forma leve. O Vitamel, você usa ele 3 vezes ao dia também antes das refeições, não é? 3 vezes ao dia, não é? Para que ele possa fortalecer o seu sistema imunológico, e a pomada Relique contra as dores musculares. Eu costumo dizer que é o combo da felicidade. Você tratando do seu sistema digestivo, tratando da sua imunidade e das suas dores musculares. Cada produto com a sua finalidade. Muito bem. Bom, Marcelo, eu queria conversar mais, só que já está passando. Eu queria falar para minha esposa, que ela está tentando ligar para mim, ela ligou já uns 500 vezes já. O celular está gravando o nosso vídeo, Tereza. Por isso que eu não estou atendendo o telefone. Tá bom? Mas eu vou estar encerrando agora aqui a participação do nosso amigo Marcelo. Eu quero agradecer a todos que estavam na sintonia, a você que está no nosso vídeo, que vai nos acompanhar através da nossa rede social, e o nosso amigo Marcelo. Queria deixar aqui à vontade para você falar as condolências, enfim, as condolências não, como é que diz? As palavras finais. As palavras finais, isso. Tá ligando, vê? Ligando para mim, eu não vou conseguir atender tu não. Mas, Marcelo, obrigado mesmo. Muito obrigado, Edson. Nós aqui. E eu queria deixar aqui um último recado para a população de Cortês. É algo que eu não posso fazer por você e nem você pode fazer por mim, que é cuidar da saúde e ter qualidade de vida. Então decida hoje a ter saúde, a ter qualidade de vida, e conte com a Siga Natural e com as dicas de saúde que falamos aqui. Use o Amargo, o Vitamel, a pomada Relique, a Relique tradicional também para a má circulação, para que você possa ter qualidade de vida. Muito obrigado, Edson, pelo espaço, e até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. A você que acompanhou a gente também pela Nova Cortês FM, uma ótima tarde para você, e até amanhã de 6h30 é o nosso encontro. 6h30 e também de meio-dia. Tchau, tchau.